Bora falar de Corinthians e Rosário Central com a volta de Memphis Depay. Ele participou dos treinamentos, tá? Na verdade, do último treinamento dessa quarta-feira, uma parte ainda com o grupo. Ele havia se apresentado na terça-feira, fez algumas atividades no campo, trabalhou na quarta com uma parte do elenco. Na verdade, trabalhou com o elenco uma parte do treino, conversou com o Diniz, recebeu orientações. A grande questão é o quanto ele aguenta, né? Já sabemos que ele foi relacionado e que a tendência é que entre no segundo tempo. Então, o Memphis tá inscrito, regularizado, relacionado, tá tudo certo, ele vai pro jogo. A questão é saber quantos minutos o Diniz vai aproveitar. E sempre tem aquele debate, né? Poxa vida, mas se ele não pode 90, começa com ele. Normalmente eu concordo com essa teoria. Se o cara pode, pelo menos uns 60 minutos, né? Não faz sentido, se ele puder 30, 15 minutos, você começar com ele, porque aí você perde o cara no momento do jogo em que as coisas ainda não estão sendo definidas. E aí você recorre ao banco, o teu nível técnico cai. Então nesse caso, como a gente não sabe exatamente quanto tempo ele vai conseguir jogar, eu deixaria para o segundo tempo, até porque daqui a pouco o Corinthians constrói uma vitória. Não acho que vai ser simples assim, né? Acho que vai ser um jogo bem difícil. O Rosário não é uma equipe espetacular, favorita ao título, mas tem bons jogadores, os caras não chegaram aqui à toa. Tem o Di Maria, tem o Campas, colombiano, que assim, no Grêmio não jogou bem, mas aqui no Brasil, mas lá ele é um dos destaques do time. O goleiro experiente. Então, assim, eu acho que não vai ser um jogo tão simples assim. E o Memphis pode entrar num momento do jogo em que as coisas estão se definindo e com a qualidade dele pode ajudar e muito. Muita gente me pergunta sobre Yuri Alberto. O Yuri Alberto é o seguinte, gente. O Yuri teve uma lesão muscular de grau 2, que o clube até nem revelou o grau, a gente acabou apurando nos bastidores, né? Grau 2 é cerca de um mês e pouquinho, ali 4 a 6 semanas para poder se recuperar. A situação de momento dele é que ele já está indo a campo de maneira gradativa, de forma gradativa, trabalhando ainda com a fisioterapia. Ele nem foi entregue ainda à preparação física. E esse é o procedimento, né? Depois da fisioterapia, ele começa a frequentar o gramado, fazendo alguns trabalhos adicionais ali. Depois, ele participa da chamada transição física, que é entregue à preparação física para que ele faça trabalhos físicos individual para depois começar a trabalhar com o elenco. Então, eu contaria com o Yuri apenas no mês de setembro. A gente já está aí, né? Faltando 10 dias para terminar o mês de agosto. Eu contaria com o Yuri apenas no próximo mês. É provável que na semana que vem ele inicie esse processo da transição física. De maneira individual, depois coletiva. Então, obviamente, ele não vai jogar contra o Rosário. O Corinthians avançando para as quartas de final, aí a gente pode entender que o Yuri vai reforçar sim o time do Diniz. E aí teremos Memphis e Yuri. Eu ia dizer Yuri Depay, né? Memphis Alberto e Yuri Depay. Teremos nas quartas de final o Corinthians avançando diante do Rosário Central, tá? Então, só para atualizar aí a questão sobre o Yuri Alberto. O Diniz tem outros desfalques para esse jogo contra o Rosário, aqueles que a gente já sabe, né? O André no meio, o próprio Alan, que foi expulso no jogo da ida e também é um desfalque, né? Por suspensão, além dos outros machucados que vocês já sabem, né? O Vitinho, aquela coisa toda, em termos de alternativas, o menino Kaique, o lateral Hugo, e o André Ramalho, que foi o mais recente por conta de uma labirintite. Ele chegou a ser internado no começo da semana, desfalcou o time no final de semana. Ele não é titular, né? Ele é uma peça de reposição, mas não vai para o jogo. O André Ramalho também é outro desfalque. Aí, para o meio de campo, o Diniz deve manter André Carrilho, que fez um grande jogo contra o Cruzeiro, apesar da derrota do Corinthians para o Cruzeiro em casa. O Carrilho, por escolha técnica, entrou no lugar do Ranieri. Não sei se o Diniz já estava imaginando essa condição, e aí ele utiliza o Alan, né, que é um jogador de confiança dele, né, e talvez até tenha ganhado a titularidade, mas agora nesse jogo da Libertadores em que ele não tem o Alan, ele vai ter que fazer Ranieri, Carrilho, Bidon e Garro. Esse deve ser o meio campo do Corinthians com o Pedro, Raul e o Caio César no ataque. Esse é o time, tá? A defesa que vocês conhecem, né, Mateuzinho, Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu com o Hugo Souza no gol. Então o meio de campo vai ser nesse sentido. O Carrilho, fisicamente, se ele estiver bem, precisa dizer o que ele joga, né? Eu já defendi e muito aqui o André Carrilho, acho ele fantástico, um jogador fenomenal em termos de controle de bola, de construção ofensiva. Falta mais gol pro Carrilho, né? Se o Carrilho fizesse gols, ele talvez não estivesse no Corinthians, né? Mas o fato é que ele dita muito bem o ritmo do jogo, um cara que respira, para jogo importante de mata, é legal ter o Carrilho no time. Então, acho até que é uma boa notícia aí. Claro que o Alan faz falta, dá para dizer que sim. Nos últimos tempos aí ele conquistou isso, né? Essa titularidade, esse controle de bola, vem fazendo bons jogos e o Diniz gosta muito dele. Mas que bom que você tem, né, recurso ali. O Corinthians não tem tantos recursos no seu elenco, mas se tem um setor que possui, é justamente ali o do meio do campo. Jogo importante, vocês sabem, né? O Química Arena, 9h30 da noite. E com o Memphis Depay no banco de reservas, tenho certeza que vai ser uma conexão muito grande com o torcedor no momento que ele, enfim, antes do jogo, for passar ali, né, na frente da galera para o banco de reservas, quando ele for entrar na partida, a gente vai ver algumas coisas muito legais em relação a isso. Outra coisa que a gente vai ver, provavelmente nesse jogo,
são protestos das organizadas. Algo que aconteceu durante todo o dia desta quarta-feira e que vai se repetir no jogo contra o Rosário nesta quinta no estádio. Porque o palco do jogo é o melhor momento para você protestar. Há uma visibilidade enorme, não só ali porque o jogo está rolando, mas por toda a repercussão, transmissão, as câmeras estão todas voltadas ali para o jogo. E eu acho que o papel da torcida, sim, é se manifestar na frente do CT, onde eu acho super legítimo o protesto, quando ele é pacífico, quando ele é institucional, quando ele tem um objetivo, quando ele busca atingir algo positivo para o clube, tá tudo certo, é assim que tem que ser. E a torcida do Corinthians dá inúmeros exemplos positivos nesse sentido. Então, o jogo será marcado por isso também. E esses protestos da quarta-feira, eles foram diferentes, foram interessantes, porque eles fugiram um pouco do ambiente do CT e do estádio. Eles foram para a frente do Ministério Público de São Paulo. Isso foi muito louco, cara. A torcida do Corinthians, mais uma vez, ela inova nesse sentido e até os advogados, né, os juízes e representantes do Ministério Público, eles se impressionaram com a relevância do caso, né? O que acontece, para explicar para vocês? O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito em dezembro do ano passado para investigar as gestões do Corinthians. A administração do Corinthians, com essa dívida que só cresce exponencialmente, batendo na casa dos 3 bilhões, e que teve um déficit de quase 150 milhões de reais no último balanço. E por conta dessas más gestões, a torcida vinha pedindo uma investigação do Ministério Público, que inclusive já teve alguns reflexos, né, com alguns ex-presidentes indiciados, investigados e denunciados. Então tudo isso está acontecendo. Foi um processo que teve uma tentativa digamos assim, de obstrução por parte do clube associativo, mas que em maio essas investigações foram retomadas e ainda segundo os auditores, está numa fase inicial. Eles estão analisando provas. O que impacta esse tipo de protesto? Segundo os próprios auditores, apenas não impacta na avaliação das provas, né? Mas impacta na repercussão, dos caras entenderem a importância de você fazer esse movimento, a importância de você investigar um clube de fora para dentro, do ingresso do Ministério Público, de ouvir um presidente de uma torcida organizada, como foi o caso do Alê, representando a Gaviões da Fiel. Isso é meio inédito, cara. Uma torcida organizada de um clube de futebol ter livre trânsito, assim como aconteceu, né? Os caras entraram lá dentro do Ministério Público para conversar, para expor a insatisfação do torcedor com um clube sequestrado por pessoas que lá estão e que acabam sendo nocivas para o clube. E o torcedor é a razão de ser da existência dessa instituição. E foi isso que o torcedor foi mostrar. Isso impacta, de verdade. E a investigação vai seguir. Então, foi isso que aconteceu. Foi na frente do Ministério Público. Os auditores, inclusive, ouviram, entenderam, deram entrevistas e vão, obviamente, né, prestar mais atenção nesse inquérito que está aberto, segue em andamento, com provas sendo analisadas para responsabilizar quem tem que responsabilizar com gestões tão ruins, para dizer o mínimo, né? Muitas delas com algum tipo de ilicitude, né? Vamos colocar de uma maneira bonita. E se comprovadas irregularidades, que todos, absolutamente todos, sejam punidos, expulsos e que o Corinthians consiga a tal intervenção judicial. Também foi um outro objetivo do protesto, para que a justiça entre de uma vez por todas no Parque São Jorge e acabe com essa farra, porque o clube está indo pro buraco e o torcedor está vendo isso e só o torcedor do Corinthians tem a possibilidade de mudar essa história. Tá bom? Para atualizar vocês, né? Não adianta. O Corinthians não é só dentro de campo, muito pelo contrário. Então tem jogo nessa quinta, mas tem um papel importante que a torcida vem fazendo fora de campo e vai fazer no jogo também, tá bom? Mas o importante também, acima de tudo, é buscar essa classificação diante do Rosário para chegar nas quartas de final. Beleza? Comenta aí. E te inscreve, hein? Tô te aguardando. Valeu? Até a próxima. Tchau! Fala galera, e aí, gostaram dessa notícia do Chico Garcias? E hoje, o jogo de hoje contra o Rosário Central. Será que o time consegue a classificação? Deixe o seu comentário aqui embaixo, deixando o seu placar do jogo. E deixe aquele like para fortalecer o canal e inscreva-se no canal também. Muito obrigado por assistir até o final. Tamo juntos, até o próximo vídeo.